Uma excelente jornada a todas as pessoas que nos acompanham hoje. Olá. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. É sempre uma alegria imensa ter a companhia da nossa audiência para desbravarmos novos horizontes juntos. Com certeza é uma satisfação. E hoje o nosso foco está em um material que é, assim, não apenas riquíssimo, mas eu diria que é fundamental para a compreensão da nossa própria civilização. Nós vamos explorar a brilhante apresentação intitulada Povos Africanos, Parte 3, Os Impérios Africanos. Uma obra de extrema importância. Exato. Uma obra elaborada pelo professor Jotinha, é um conteúdo muito denso, fascinante e que nos convida a analisar o passado com uma lente muito mais afiada, sabe? Uhum. É uma grande honra fazer parte dessa análise profunda hoje. E a missão da nossa jornada é justamente explorar as complexidades do que podemos chamar com toda a segurança da verdadeira era de ouro das civilizações africanas. Uhum. O material do professor Jotinho nos oferece uma base muito rigorosa para examinarmos a engenhosidade econômica, a altíssima intelectualidade, a sofisticada administração civil e, claro, os inevitáveis pontos de inflexão históricos de 4 grandes impérios. 4 impérios monumentais. Exato. Estruturas que, sem margem para dúvida, ditaram os rumos do continente africano e reverberaram por toda a história global de uma forma que muitas vezes é ignorada. Ok, vamos desempacotar isso, Vamos lá. porque para quem nos ouve e que já acompanha as nossas discussões sobre geopolítica histórica e o desenvolvimento das sociedades, essa análise vai preencher algumas lacunas que são importantíssimas. Preenche um vazio narrativo, né? Exatamente. O conhecimento histórico mais robusto é aquele que nos tira daquele eixo puramente eurocêntrico e nos permite enxergar a complexidade do mundo através de múltiplos epicentros de poder. E a nossa primeira parada nessa investigação é o formidável Império de Gana. O grande pioneiro dessa era. O material do professor Jotinha posiciona Gana como um verdadeiro colosso de riqueza e um polo de influência comercial que conseguiu uma façanha extraordinária. Eles conectaram continentes e culturas muito, mas muito antes do que costumamos chamar de globalização. A magnitude do Império de Gana exige que a gente olhe para a linha do tempo com bastante atenção, porque estamos falando de um domínio que atingiu seu apogeu e manteve uma estabilidade invejável por um período vastíssimo. 500 anos. Exato. Compreendido ali entre os anos 700 e 1200 da nossa era. 500 anos de hegemonia não é algo que se consegue apenas com força militar, sabe? Não, de jeito nenhum. Exige uma engenharia econômica implacável. E o grande motor dessa longevidade foi indiscutivelmente o domínio sobre a rota transariana. A famosa travessia do deserto. Sim, a economia de Gana pulsava através da exploração de minas de ouro que eram extremamente abundantes. Mas a verdadeira genialidade deles não era só ter o ouro, mas sim a logística de conectar esse ouro aos mercados árabes e além, E vencendo uma barreira natural assustadora. vencendo uma das barreiras geográficas mais implacáveis do planeta, que é o deserto do Saara. E sobre essa rota transsaariana, é impossível não fazer um paralelo com as nossas redes de infraestrutura modernas. Eu gosto muito de pensar nessa rede de rotas como uma gigantesca internet ancestral do mundo físico. Internet ancestral. Gostei muito desse termo. Faz sentido, né? Porque, para quem está escutando, é só imaginar a complexidade de manter esse fluxo constante. Não eram apenas aquelas caravanas isoladas perdidas na areia. Era um sistema integrado e contínuo. Uma via expressa de alta capacidade. Exatamente. Essa rede de alta velocidade da época não transportava apenas o ouro de Gana para o norte e trazia mercadorias de volta. Ela era o conduíte principal para a troca frenética de tecnologias, ideologias, idiomas e inovações. Entre povos completamente distintos. Isso. O Saara, em vez de ser um muro impenetrável, funcionava como um oceano navegável para quem detinha a tecnologia e o conhecimento logístico das caravanas. A sua analogia da internet ancestral ilustra perfeitamente o nível de conectividade. E, para que essa rede funcionasse sem cair, digamos assim, o Império de Gana atuava como o grande provedor, o controlador do hub principal. O servidor central da época. Exatamente. Eles tributavam a entrada e a saída de mercadorias, garantiam a segurança das rotas com um policiamento rigoroso e algo muito avançado,
mantinham um sistema de pesos e medidas padronizado. O que gera confiança, certo? Fundamental. Isso permitia que comerciantes de diferentes partes do globo confiassem plenamente nas transações. Contudo, manter o monopólio de um hub tão lucrativo atrai, inevitavelmente, pressões colossais de todos os lados. O peso da própria coroa. Sim, o declínio de Gana, como o material bem documenta, não se deu por um evento catastrófico repentino. Não foi do dia para a noite. Foi um processo de erosão complexo. Uma soma de fatores. As rotas comerciais começaram a sofrer com a flutuação do clima, conflitos internos enfraqueceram aquela coesão do poder central e, naturalmente, hordas de invasores externos e impérios concorrentes viram a grande oportunidade de assumir o controle desse fluxo vital de riquezas. É a dinâmica implacável da história. A riqueza atrai a cobiça e a complexidade administrativa, se não for constantemente atualizada e cuidada, começa a ceder sob o próprio peso. Invariavelmente. Mas o vácuo de poder deixado por Gana não durou muito tempo. E aqui é onde fica realmente interessante. Vamos avançar na nossa linha do tempo para o Império de Mali. Mali, o ápice do capital cultural. O que o material do professor Jatinha nos revela sobre Mali, e eu fico maravilhada com isso, eleva a discussão a um patamar completamente novo para nossa audiência. Sem dúvida. Não estamos mais falando apenas de um polo comercial focado em troca de produtos. Estamos falando de uma potência global cuja vanguarda intelectual e desenvolvimento urbano rivalizavam e, em muitos aspectos, superavam as capitais mais celebradas do mundo na mesma época. O Império de Mali é, na verdade, um caso de estudo perfeito sobre como a prosperidade econômica extrema pode ser convertida em um capital cultural e intelectual duradouro. Não só acumular riqueza, mas aplicar essa riqueza. Exato. A fundação desse império é marcada por uma sofisticação urbana notável. E o maior símbolo disso, claro, é a grandeza da cidade de Tombouctou. Tombouctou é lendária. Lendária e real. Esta não era uma simples cidade de passagem ou um aglomeradozinho em torno de um oásis para dar água aos camelos. Tombouctou foi arquitetada, planejada para ser um centro cosmopolita com uma infraestrutura capaz de suportar um fluxo imenso de mercadores, estudiosos e diplomatas de vários lugares do mundo. Uma metrópole vibrante. E o que sustentava essa metrópole toda era um motor econômico incrivelmente diversificado, né? Porque Mali não dependia de um único recurso, como se fosse uma aposta única. De forma alguma. Evidentemente, o ouro continuava sendo uma âncora formidável para a economia. A região era rica nisso. Mas a genialidade malinesa foi diversificar os portfólios. Diversificação econômica na Idade Média. Exatamente. A produção de tecido se tornou uma indústria pujante localmente e o comércio de sal assumiu um papel absolutamente central. O sal. Isso é fascinante. O sal era uma commodity de altíssimo valor estratégico na época. Ter o sal era como ter petróleo hoje. Era capaz de ditar o ritmo de economias inteiras, conservar alimentos para exércitos e definir toda a geopolítica da região. A capacidade de controlar commodities estratégicas sempre foi a base de qualquer superpotência, independentemente da era. E quando se junta o monopólio do ouro ao controle absoluto da distribuição de um recurso essencial como o sal, o resultado é um excedente de capital simplesmente gigantesco. Um superávit sem precedentes. Exato. E é exatamente esse excedente que financia o que, para mim, é o ponto alto dessa nossa análise sobre Mali. O verdadeiro berço do saber. A revolução intelectual. Sim. O material é muito enfático ao detalhar como Mali abrigou os centros acadêmicos de uma excelência ímpar. E detalhe, para quem nos ouve, muito antes de as universidades medievais europeias, como Bolonha ou Oxford, ganharem aquela estrutura e o prestígio que nós conhecemos e estudamos hoje. Esse é um ponto de virada na forma como olhamos o passado. Totalmente. O ambiente acadêmico fervilhava nas mesquitas e madraças de Tombouctou, com milhares de estudantes e professores que eram dedicados a um sistema de ensino extremamente rigoroso. E o que é fascinante aqui é o impacto que essa estrutura acadêmica de Mali tem na nossa compreensão da própria história do conhecimento humano. Quebra muitos paradigmas. Quebra todos eles.
Existe um mito persistente, uma falácia mesmo, de que a erudição acadêmica estruturada e a preservação do conhecimento formal foram exclusividades de certas regiões do globo, notadamente a Europa. Uma visão bem limitada. Sim, e a realidade histórica de Tombuctu desconstrói isso completamente. Os centros de excelência acadêmica em Mali possuíam bibliotecas particulares e públicas com milhares e milhares de manuscritos. Um volume absurdo de dados. Um banco de dados gigantesco em papel e pergaminho. E eles atraíam mentes brilhantes de todo o mundo islâmico e de lugares ainda mais distantes. E o currículo, preste atenção nisso, ia muito além da teologia. Não era só estudo religioso. Não de forma alguma. Debatia-se intensamente astronomia avançada, matemática complexa, direito jurisprudencial, medicina e filosofia. Basicamente, as disciplinas exatas e humanas de altíssimo nível. Exato. A cultura do livro, da cópia sistemática de manuscritos e do debate acadêmico era tão, mas tão valorizada que em muitos momentos históricos registrados, o comércio de livros e textos eruditos gerava mais lucro na cidade do que o próprio comércio de ouro. Isso é de arrepiar. Imaginar os mercados de Tombuctu, onde o livro manuscrito, o conhecimento cristalizado ali em papel, era disputado com a mesma avidez que os metais preciosos. Isso é algo que muda completamente o panorama mental que temos dessa época. Redefine o que era valioso. Com certeza. É a prova histórica de que a sede por respostas, o debate de alto nível e a busca por inovação prosperaram de forma sistêmica e, mais importante, financiada pelo Estado na África pré-colonial. Uma política pública de conhecimento. Perfeito. E essa sofisticação civilizatória não parou por aí. Conforme nós avançamos no material do professor Jotinha, somos introduzidos ao sucessor dessa grande hegemonia na região, o Império de Songhai. A era da gestão. Exato. Se em Mali o brilho estava na intelectualidade, nas bibliotecas, em Songhai, a palavra de ordem é engenharia. Mas não a engenharia de pontes. Não estamos falando da engenharia de monumentos, de pedra ou de pirâmides. Estamos falando de uma engenharia institucional. Eles construíram uma máquina estatal profissionalizada que desafia muitas noções que nós temos hoje sobre a gestão de grandes territórios no passado distante. A transição de poder na região para o Império de Songhai representa, na verdade, um amadurecimento muito significativo das práticas de governança. Um salto evolutivo na administração. Exato. Para entender a dimensão real de Songhai, precisamos analisar as frentes de sua consolidação. A primeira grande manobra deles foi reestruturar e dominar aquele epicentro comercial da região de uma forma ainda mais pragmática que os seus antecessores, os malineses. Eles otimizaram o que já funcionava. Otimizaram e expandiram. Eles não apenas assimilaram as rotas que já existiam, mas impuseram uma ordem burocrática rigorosa sobre elas, criando alfândegas de fato e um sistema de taxação altamente organizada. Auditoria pura. Auditoria pura. Mas a verdadeira revolução técnica de Songhai, o que os diferencia, foi a criação da sua máquina estatal. Estamos diante de um desenvolvimento pioneiro de um funcionalismo público estritamente profissional. Servidores públicos de carreira. Exatamente. E isso contrasta fortemente com os modelos feudais baseados unicamente em laços de sangue, nepotismo ou suzerania, que era o que dominava outras partes do mundo na mesma época. Em Songhai, a competência ditava o cargo. E para quem nos acompanha e estuda a fundo as estruturas de grandes organizações contemporâneas, o paralelo aqui é imediato e óbvio. Nós podemos traçar uma analogia formidável com as corporações multinacionais modernas. Uma visão muito corporativa. Sim, porque o Império de Songhai compreendeu algo que a ciência política levou séculos para formalizar em outras regiões do planeta. A distinção clara entre a figura do governante, do indivíduo, e a estrutura burocrática do Estado. O Estado independente do rei. Perfeito. Eles estabeleceram ministérios muito bem específicos para finanças, agricultura, justiça e até, olha isso, para o controle das águas e da navegação do rio Níger. Em vez de preencher cargos com nobres ociosos ou parentes distantes do imperador, o sistema buscava eficiência técnica de verdade. Uma meritocracia administrativa precoce. Exato. Eles criaram o equivalente a um moderno departamento de recursos humanos.
Burocratas, juízes e inspetores eram selecionados e treinados com base em sua capacidade real de garantir que as engrenagens governamentais rodassem com máxima precisão e regularidade todos os dias. E essa sua analogia ilustra perfeitamente a racionalidade fria e eficiente do sistema. Se conectarmos isso a um panorama maior, essa racionalidade burocrática nos leva à estratégia mais arrojada de Songhai, o controle provincial. A descentralização. Sim. Gerir um império com a vasta extensão territorial de Songhai, que abrangia dezenas de etnias diferentes, biomas complexos e economias locais variadas, exigia muito mais do que um forte governo central ditando regras de longe. O microgerenciamento seria impossível. Impossível. A administração foi, portanto, desenhada de forma brilhante em torno da descentralização operacional. O território gigante foi meticulosamente dividido em províncias. Como filiais de uma empresa. Exatamente. E para cada uma dessas províncias, nomeava-se um governador local com poder e responsabilidade claramente delimitados por lei. Havia uma hierarquia rigorosa, onde o poder era delegado de fato, mas o controle era mantido através de sistemas de auditoria periódica. Fiscais do rei. Fiscais implacáveis. Além disso, contavam com um exército permanente e altamente disciplinado, que respondia diretamente ao Estado central e não aos líderes regionais. Isso evitava rebeliões de governadores locais. A logística invisível por trás disso tudo é o que realmente me impressiona. Pensemos na complexidade de auditar os livros-caixa de uma província a centenas de quilômetros de distância da capital, sem o benefício da comunicação instantânea, sem um e-mail. Uma infraestrutura de comunicação baseada em mensageiros. Sem garantir a arrecadação de impostos, a aplicação uniforme das leis civis e a manutenção da infraestrutura em uma área tão vasta requeria uma rede de mensageiros implacável e protocolos de segurança da informação que deviam ser muito sofisticados. Com criptografia rudimentar, selos de cera, senhas. É um modelo de governança que exige um grau de abstração e de organização sistêmica brilhante para a época. No entanto, e a história sempre nos ensina isso, por mais sofisticada que uma estrutura interna seja, as grandes guinadas da história muitas vezes vêm de fora. Vetores externos. Exatamente. E o roteiro do nosso mergulho nos conduz agora a um cenário muito diferente. Nós entramos na era do Reino do Congo. E o foco da apresentação do material muda. Passamos a analisar um choque de sistemas, uma colisão que alteraria para sempre o destino não só da África, mas da humanidade. Isso levanta uma questão importante. Pode falar. Levanta a questão sobre a vulnerabilidade até mesmo das sociedades mais bem consolidadas quando confrontadas com vetores de mudança exógenos e extremamente agressivos. De fato, a análise agora adentra o terreno das grandes rupturas sistêmicas. Um ponto sem volta. Sim, o Reino do Congo é o cenário exato onde a complexidade de uma civilização enraizada colide frontalmente com a expansão de uma nova ordem econômica global que estava emergindo na Europa. Mas antes de falarmos do contato com o exterior oceânico, é fundamental pontuar para quem nos ouve a robusta raiz banto dessa sociedade. Eles já tinham uma estrutura complexa, certo? Muito complexa. O Reino do Congo era um estado densamente estruturado. Era governado por uma monarquia centralizada, com províncias intrincadas, um complexo sistema de justiça civil e criminal, uma moeda local estabelecida, baseada em conchas raras, e uma rede de diplomacia regional muito ativa. Ou seja, não era um quadro em branco. Longe disso. Não era, de modo algum, um território fragmentado à espera de uma força organizadora externa europeia. Era uma nação consolidada. E é crucial estabelecer essa base forte para podermos compreender o impacto avassalador do que viria a seguir. E o que vem a seguir é justamente o ponto de inflexão de toda essa narrativa continental, a chegada europeia. O divisor de águas. Sim. O material do professor Jotinha especifica com muitos detalhes que, no final do século XV, a vanguarda da expansão marítima europeia, que era liderada pelos portugueses, aporta nessa costa do Congo. As primeiras caravelas. E a estratégia inicial de penetração deles não foi uma invasão militar clássica, daquelas de conquista territorial imediata com exércitos marchando. A ferramenta de expansão escolhida inicialmente
foi a construção de feitorias. As famosas feitorias. Seria excelente aprofundarmos como esse modelo de infraestrutura costeira funcionou, na prática, como um mecanismo inicial dessa aproximação e posterior domínio. A mecânica das feitorias é absolutamente central para compreender essa era e a ruptura que se seguiu, porque elas não eram, veja bem, meros postos de comércio inofensivos de beira de praia. A feitoria operava como uma complexa base de projeção de poder. Bases militares disfarçadas de armazéns. Quase isso. Muitas vezes elas eram ativamente fortificadas, situadas estrategicamente no litoral ou na foz de grandes rios navegáveis. A lógica ibérica era criar zonas de extrema segurança, onde a diplomacia comercial europeia podia operar sem a necessidade inicial de embrenhar grandes exércitos em territórios que eles desconheciam e que eram politicamente complexos. Minimizando o risco e maximizando o lucro. Exato. As feitorias serviam como armazéns gigantescos, fortalezas militares defensivas e, muito importante, como centros de inteligência e negociação diplomática. Eles coletavam informações sobre as políticas locais. Constantemente. Elas permitiam aos europeus estabelecer alianças táticas com certos grupos locais, manipular as rivalidades internas da região a seu favor e, gradualmente, começar a drenar recursos materiais do interior profundo para os navios que estavam ancorados na costa. Um dreno constante. Sim, elas foram a ponta de lança institucional de uma integração econômica que era desde o início profundamente assimétrica. Analisando dessa forma, elas funcionaram como válvulas de extração, instaladas estrategicamente no perímetro do reino, sugando o capital de dentro para fora de forma contínua. E a gravidade dessa estratégia de extração se revela plenamente na fase seguinte, que é documentada com muita sobriedade na apresentação do material, a ruptura. A grande tragédia. O que começou com feitorias focadas no comércio de bens materiais tradicionais, de marfim, de cobre, de especiarias, rapidamente sofreu uma metamorfose perversa. As rotas que antes conectavam culturas se transformaram no marco inicial de um sistema de extração focado na própria substância viva daquelas sociedades. É o início sombrio do trágico tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. E a dimensão histórica dessa ruptura profunda não pode ser subestimada em nenhuma análise geopolítica ou econômica que se pretenda séria. Não foi um simples revés passageiro ou uma mera mudança nas regras comerciais aduaneiras. Foi uma catástrofe demográfica. Foi uma reconfiguração catastrófica das fundações humanas de todo o continente. A remoção em massa, forçada e contínua de milhões de pessoas, focando especificamente na força de trabalho jovem e produtiva. Além de extrair as mentes brilhantes, os agricultores experientes, os artesãos e os líderes comunitários, isso desestabilizou irrevogavelmente séculos de arquitetura política e econômica. Eles drenaram o futuro daquelas nações. Exatamente. Esse processo fraturou as antigas redes diplomáticas, instigou ciclos de violência contínua que impediram a consolidação de novas eras de ouro locais, porque os reinos passaram a guerrear entre si para fornecer cativos. Um ciclo de autodestruição financiado de fora. Sim. E, simultaneamente a isso, o capital humano extraído da África tornou-se o motor silencioso e o subsídio fundamental, a base bruta, para a construção da riqueza no Novo Mundo. A base das Américas. Foi a capitalização primária que desencadearia o capitalismo industrial e mercantil no norte global séculos depois. Um mundo moderno foi construído sobre essa transferência forçada de energia humana. É de um peso histórico indescritível. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Fizemos uma jornada extensa neste mergulho. Uma verdadeira linha do tempo do poder. Exato. Contemplamos a longevidade impressionante e a logística avançada da rede ancestral que conectou as minas de ouro aos mercados árabes através do Saara durante o milênio do Império de Gana. Depois, mergulhamos no esplendor acadêmico e no acúmulo de capital cultural das bibliotecas de Tombuctu durante o Império de Mali. Onde o conhecimento
valia mais que o ouro. Exatamente. E admiramos também a audácia institucional, a descentralização e o rigor da máquina pública estritamente profissional do Império de Songhai. E, por fim, com muita sobriedade, analisamos a complexidade estrutural pré-colonial do Reino do Congo e a ruptura monumental e trágica trazida pelas feitorias e pelas dinâmicas predatórias europeias do final do século XV. É um volume de transformações gigantesco. Sim, e diante de um panorama tão vasto e tão profundo, como nós consolidamos essa linha do tempo de forma a alterar de fato a nossa compreensão do nosso próprio presente? Bom, a grande síntese que o material do professor Jotinho nos impõe é o reconhecimento irrestrito do verdadeiro peso da história e do protagonismo daquele continente. Devolver o protagonismo a quem de direito. Exato. Antes que as caravelas reescrevessem as rotas comerciais oceânicas e muito antes que o projeto colonial impusesse uma nova narrativa global excludente, o continente africano abrigava soberanias formidáveis que não eram de forma alguma periféricas. Elas eram centrais para um mundo. Era um centro de gravidade daquela época. Sim, esses impérios pautaram a logística de comércio transcontinental pesado. Eles elevaram as práticas burocráticas e estatais a níveis de excelência inquestionáveis e criaram alguns dos ecossistemas acadêmicos mais efervescentes de toda a história da humanidade. É impressionante pensar nisso. E a principal lição estrutural que tiramos daqui é que não há como compreender verdadeiramente o desenvolvimento das instituições humanas modernas, seja na administração pública, no ensino superior universitário ou na intrincada economia global, sem colocar o esplendor civilizatório africano no seu devido e central lugar de análise. E essa conclusão, para quem está nos escutando, não é apenas um adendo bonitinho aos livros de história. É uma reestruturação fundamental da forma como percebemos o progresso humano como um todo. Muda a fundação da nossa compreensão. Muda tudo. Para a nossa comunidade que nos ouve, absorver a magnitude das estruturas administrativas de Songhai ou do efervescente debate intelectual de alto nível nas madraças de Mali significa abandonar de vez aquela lente reducionista que por tanto tempo obscureceu o passado brilhante da África. Uma lente viciada, né? Totalmente viciada. Significa reconhecer que a história da humanidade é, na verdade, tecida por múltiplos polos de genialidade atuando simultaneamente e que a contribuição dos povos africanos foi um alicerce primário, gigantesco e inegável dessa construção coletiva global. E é fundamental que isso seja dito. É uma percepção que não apenas enriquece o nosso intelecto individual, mas exige que sejamos muito mais rigorosos, críticos e abrangentes em qualquer análise séria que façamos sobre o mundo contemporâneo e suas desigualdades. Perfeito. E é justamente por isso, embalado nessa sua reflexão, que eu gostaria de concluir a minha participação hoje com uma provocação. Adoro provocações no final. Mande. Uma linha de pensamento que vai além do que já debatemos exaustivamente hoje, para que a reflexão de quem nos ouve não termine por aqui, mas continue ecoando. O dever de casa da nossa audiência. Exato. Nós focamos intensamente hoje em como esses impérios brilhantes dominaram o vasto oceano de areia do Saara e como a transição forçada para as rotas do Oceano Atlântico trouxe aquela grande ruptura trágica. A mudança do eixo geográfico. Sim, a mudança do eixo de poder da areia para a água, o que nos leva a pensar profundamente se o eixo central do comércio global, de alguma forma, nunca tivesse migrado do continente africano e daquelas robustas rotas terrestres transaarianas para o domínio marítimo e costeiro europeu. Se a geografia do poder não tivesse virado de cabeça para baixo. Isso. Se o coração pulsante da economia mundial tivesse permanecido atrelado àquela internet ancestral ligando a África de forma orgânica ao Oriente e ao Mediterrâneo, como seria a configuração de poder e a geografia da riqueza do nosso mundo de hoje? Nossa, isso vira o tabuleiro inteiro. Vira o tabuleiro. Até que ponto o nosso conceito moderno de país desenvolvido não é apenas um reflexo direto e histórico de quem controlou os oceanos logo após o declínio programado de quem, por milênios a fio, dominou e organizou com maestria os continentes? É uma reflexão absolutamente instigante. Mudar o eixo logístico não apenas altera rotas de comércio ou tabelas de preços de commodities,
altera a gravidade do poder no planeta inteiro. Exatamente. Define o destino das nações. É o tipo de questionamento que desmonta as nossas certezas geográficas mais confortáveis e nos faz ver a história global não como uma linha reta de progresso, mas como um complexo, brutal e frágil jogo de xadrez geoeconômico. Onde um único movimento muda o curso de séculos. Exatamente. E com essa provocação brilhante ecoando na mente, nós encerramos a nossa imersão de hoje. Quero deixar um agradecimento enorme, muito caloroso, a todas as pessoas que nos dedicaram o seu tempo, a sua atenção e o seu intelecto, acompanhando mais essa nossa profunda jornada. Eu também compartilho do mesmo agradecimento. Foi excepcional poder dissecar a riqueza desse material do professor Jotinha e compartilhar essas análises fundamentais e muitas vezes duras com quem nos acompanha com tanta atenção. Foi excelente. O aprofundamento contínuo é o que mantém a nossa compreensão da realidade sempre afiada, crítica e em constante evolução. Deixo aqui a minha saudação a todos vocês, com o desejo sincero de excelentes e profundas reflexões daqui para frente. Muito bem dito, continuem sempre questionando o que está estabelecido, sigam explorando as várias facetas da nossa complexa história e até o nosso próximo mergulho. Uma saudação final muito calorosa a toda a nossa audiência e muito obrigada pela excelente companhia de sempre. Até lá!